Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 1 ao 10. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados das minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém. Feche os teus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, Tua maravilhosa e essencial palavra do Senhor. Que possamos recebê-la sim, Senhor, como palavra do Senhor. Que possamos receber num coração pronto, porque temos um privilégio que muitos não têm, Senhor: livre acesso à Tua palavra. E que isso não seja apenas um rito, apenas uma história, mas seja a verdade em nossos corações, de fato. Que Teu Santo Espírito possa mover não só a nossa mente, mas o nosso coração para receber a semente da Tua palavra, que ela possa nos dar frutos que glorifiquem o Teu nome. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Fala, Senhor. Amém. Aleluia. Nós todos sabemos que na atualidade o mundo é cheio de tantas coisas, né? A sociedade vive um caos moral, e por mais que as pessoas se atentem para as coisas do mundo, sabem inequivocamente, né? Sem nenhuma falta de percepção de que há um caos moral neste mundo, na sociedade de maneira geral. Valores são deturpados, percepções são deturpadas, né? Princípios são jogados de fora. E o cristianismo, ele veio para ter essa diferença, fazer essa diferença neste mundo que sempre foi deturpado dos princípios e dos valores de Deus, daquilo que Deus criou. Qualquer pessoa em sã consciência, por mais que ela resista a Deus, ela sabe que a sociedade vive uma busca desenfreada por felicidade, buscando certas coisas que podem satisfazer os seus anseios, seus desejos, mas totalmente destruído na sua família, nos seus princípios, nos seus valores. Isso fica cada dia mais latente e cada dia mais terrível. A questão do cristianismo é que nós, como igreja, a palavra de Deus diz, o próprio Jesus no Sermão do Monte disse que nós deveríamos ser como o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O fato é que
Também é inegável que nós não temos feito essa diferença e exercido essa diferença que devíamos. Não é o mundo que precisa mostrar a sua cara, é a igreja que precisa mostrar a sua cara. Não é o mundo que vai reconhecer o seu estado de miséria moral, mas é a igreja que precisa revelar qual é a percepção da verdade, dos princípios e dos valores contidos na palavra de Deus, contidos nas ordenanças de Deus, daquele que criou todas as coisas e é Senhor de todas as coisas. O problema é que o máximo que nós estamos conseguindo é sermos diferentes. Não temos conseguido mais fazer diferença, ou pelo menos não temos feito a diferença devidamente, porque nossa moralidade, que é baseada nos princípios e nos valores da palavra de Deus, nos valores cristãos, ela nos faz diferentes. De fato, ela é importante, a nossa causa moral, porque ela nos faz diferentes. Nós sabemos discernir não o certo do errado, nós sabemos discernir o que é bom e agradável a Deus. Porque Deus fez todo o ser humano com uma consciência moral. Todo ser humano tem uma consciência, ainda que ele resista a Deus, ele nasce com uma consciência do certo e do errado. Em qualquer lugar, de qualquer forma, o ser humano sabe. A nossa estado moral, a nossa consciência moral como cristão, ela está baseada não em modismo, não em movimentos, não em percepções filosóficas, sociais, ela está baseada na palavra de Deus, nos princípios que regem a vida de um cristão. É importante sabermos que o que desagrada, o que nos difere do mundo, da consciência social. É importante sabermos que nós temos condutas morais que são diferentes do que o mundo faz. É importante sabermos que esses valores, os princípios de uma família, os princípios que regem a nossa vida, são vividos e diferentes do mundo. Agora, não é isso que faz a diferença. Ainda que seja importante você ter uma consciência moral, você ter a moralidade baseada na palavra de Deus, para que ela possa te distinguir das pessoas que vivem o mundo à sua maneira, que é levado de qualquer forma, ainda que seja essencial, importante, não é isso que faz a diferença. Isso nos torna diferente de fato. Um cristão verdadeiro pode dizer: eu não bebo, eu não fumo, eu não xingo, eu não roubo, eu não faço mal, eu procuro fazer o bem às pessoas, eu procuro ter uma vida alicerçada nos princípios de Deus, eu valorizo a base familiar, eu valorizo o casamento, eu valorizo a família, eu valorizo a moral, eu valorizo o nome, eu valorizo a minha postura, porque ela atinge as pessoas que estão em minha volta. Eu valorizo o crescimento, o amadurecimento da minha vida. Mas isso nos torna diferentes. Mas não faz a diferença para esse mundo. O que faz a diferença para esse mundo é a virtude que há em nós. É a virtude de Cristo em nós é que nos torna capaz de fazer diferença no mundo, de ser exatamente esse sal na terra, que não só, o sal não tem só a qualidade de temperar, mas ele tem uma qualidade muito mais primordial de preservar. O sal era usado na época de Jesus para preservar os alimentos, para que eles não entrem numa fase de putrefação, de apodrecimento.
e para preservar valores, princípios reais, verdadeiros. E a luz do mundo para iluminar este mundo, trazendo uma verdadeira esperança, uma verdadeira luz que dissipa as trevas e que faz com que as pessoas enxerguem e possam discernir as coisas espirituais, as coisas de Deus. Então, é a virtude. E essa virtude que eu quero falar hoje, é a virtude que faz a diferença. A nossa moralidade, por mais importante que ela seja, nos torna diferente. Mas é a virtude em nós que nos torna capaz de fazer diferença neste mundo. E não há cristão que se diga cristão de verdade que não queira fazer diferença no mundo, ou que não entenda o dever de fazer diferença no mundo. Nós não podemos nos contentar em sermos diferentes. Nós devemos entender o dever de fazermos diferença. Quando a gente fala de virtude, o termo, em termos básicos, e aí eu estou sendo bem básico mesmo, tá? Eu não estou me aprofundando e nem tirando a importância, a relevância da moralidade, mas em termos básicos, para definir o que eu quero dizer, a moralidade é o entendimento do que é certo e errado, né? A moralidade diferencia essas coisas muito bem. O que é certo, o que é errado, né? E isso nos torna diferentes. Mas a virtude aponta para algo diferente. A virtude aponta para a excelência, né? A virtude, ela pressupõe o telos, ou propósito da nossa vida. Então, virtude não é só uma qualidade específica que nós temos, não é só um dom, uma habilidade diferenciada. Virtude não é isso. Ela pressupõe um propósito. E nós somos chamados, nós temos um propósito na vida. Quando nós nos tornamos cristãos, quando Cristo entra em nossa vida não só se torna diferente, nós não mudamos hábitos apenas, nós alcançamos um propósito. Nós temos um chamado. Todos têm um chamado, não é só a especificação de ser chamado para pregar, pastor, ou para cantar, mas um chamado para ser esse instrumento para fazer diferença no mundo. Veja bem, qual é a virtude de um animal, de um cavalo, de um leopardo? Você pode dizer, a virtude dele é correr muito, é ser veloz. Qual é a virtude de um instrumento como uma faca, um serrote, uma serra? Cortar bem. E qual é a virtude de um cristão? Ser mais habilidoso? Ser mais veloz? Ser mais inteligente? Não. A virtude de um cristão é ser igual a Cristo. É buscar a cada dia ser igual a Cristo. Essa é a virtude de um cristão. É buscar a semelhança do varão perfeito, Cristo Jesus. É engraçado porque nós temos uma ideia meio simplista ou reducionista, eu chamo assim, de definir as coisas. Teologicamente, as pessoas podem definir santo como alguém separado. Ser santo, e a palavra de Deus nos chama, né? Ser de santos como eu sou santo. É ser separado. Se eu entendo ser santo como ser separado, eu entendo como ser outra classe de pessoas que são diferentes. E isso é muito pouco, porque nós chamamos Deus e usamos uma forma até muito mais intensa de chamar Deus, e falamos santo, santo, santo.
Será que Deus, o Santo dos Santos, Ele é apenas alguém separado? Diferente? Extramundo? Não. Quando a gente diz santo, a gente não diz só separado. Um santo de Deus é alguém especialmente diferente, é alguém que é capaz de fazer diferença, é alguém semelhante a Jesus, é outro patamar, é outra história. Eu falo muito aqui na igreja que é como você pegar um copo comum e você vira água, você bebe, fala que copo diferente, aí você pega uma taça de cristal, fala, opa, aqui eu tenho até medo de tomar, com medo de quebrar, porque é outro patamar, é outra coisa. Isso é ser santo. Como nós somos reducionistas, a gente diz, eu sou um santo de Deus porque eu sou separado, eu sou diferente, eu agora tenho Jesus, eu agora não bebo, não fumo, não xingo, não roubo. Isso é muito pouco. Eu sei falar de Jesus, eu sei ler a Bíblia, eu sei pregar para os outros. Isso é muito pouco. Você não faz diferença se você não tiver a virtude, se você não for especialmente diferente em todas as áreas. É isso que esse texto ensina. Porque Jesus vem e se depara com um pedido de um centurião, um oficial romano, um soldado romano, oficial do exército de Roma, que não era judeu, que não era discípulo de Jesus, e ele dá uma lição de virtude que não se encontrava nem nos discípulos que estavam andando com Jesus. Esse oficial, que aparentemente pode ser uma pessoa destituída de percepção religiosa, de percepção de Deus, que pode ser uma pessoa dura, insensível, inflexível, que tinha poder, tinha autoridade, que mandava e desmandava, que tinha servos à sua vontade, à sua mercê, deu uma lição de virtude para a igreja de Cristo. E às vezes nós encontramos lições mais fora da igreja do que dentro dela. Às vezes nós encontramos essas lições para aqueles que aparentemente parecem não ser, para confrontar aqueles que pensam que são, que se imaginam, que se dizem ser. E é isso que eu quero compartilhar nesse texto. Tá bem?